Posso engatar numa pergunta que o Gilson perguntou sobre o processo criativo? Eu também fiquei curiosa, né? Vocês falaram agora mais a respeito em termos de linguagem, entre aspas, mas eu fiquei curiosa para entender. Você falou que cada hora tem um disparador artístico, né? Então, às vezes é o espaço que vai trazer uma ideia. Eu fiquei curiosa para entender um pouco mais como vocês chegam é, no conteúdo, entre mil aspas, né? Sei que as coisas são misturadas, mas às vezes é um espaço, então eu vou construir uma peça nessa parede e a partir disso surge através do espaço de rua, ou não, é um texto que eu quero montar. Que disparadores, como é esse processo criativo de vocês? Você conceitual, depois bem prático, tá, para falar. Então, por exemplo, inicialmente, por longo tempo, a questão do espaço físico era muito importante, né? Quase meio Peter Brookamente, assim, né? O Peter Brook, essa ideia que o espaço ele era definido, ele me deixava com a liberdade para eu poder criar, mas eu precisava desse espaço vazio. O nosso espaço vazio, ele sempre foi tridimensional. Não era um palco, as linhas do palco eram linhas que ganhavam dimensões da magia da caixa preta, ou da lona, da cúpula do circo, ou de uma empena de um prédio, ou do espaço sob o céu, né? Assim, então, esse espaço ele já foi o grande disparador, né? De como a gente vai lidar com isso. O que unificava de uma grande importância, também inspirado pelo teatro do Peter Brook, com Yoshio Ida, que é um cara muito interessante, ele tem alguns livros, são fundamentais, talvez, para que a gente possa entender. O Ator Invisível é um livro incrível, que fala sobre a interpretação de uma maneira que também, sabe, que fala assim, acho que é isso aí que a gente tem tentado fazer, que é essa ideia de não fragmentar o corpo. Existe o lugar do meu repertório intelectual, né, que eu devo conhecer, de literatura, das artes plásticas, de política, de ética, da vida. Existe o lugar da racionalidade que, eu lendo um texto teatral, eu vou saber que esse é filho de quem, é pai de quem, mas o resto é corpo. Esse lugar onde, de alguma maneira, Stanislavski é mal interpretado, onde coloca a parte dos sentimentos, da ideia, do sentir, para o Yoshio Ida ele coloca de uma maneira onde tudo é corpo, não existe cabeça racional, não existe emoção, tudo é uma parte só. E aí esse corpo sempre foi algo que a gente precisava unificar as pessoas, então a gente passou a ter sempre preparações. Qualquer espetáculo, a gente partia de alguma preparação técnica. Qual preparação técnica naquele momento nos interessava para que a gente continuasse evoluindo? Porque é importante dizer que essa é uma companhia de investigação permanente, fixa. Então, assim, aquilo que eu gostaria de fazer esse ano na minha vida, talvez não fosse aquilo que todo o coletivo desejasse. Mas se o coletivo desejasse isso este ano, talvez no ano que vem eles pensassem em outra coisa. Então eu podia abrir mão, este ano não vou praticar a dança que eu desejaria. Então, mas eu vou fazer uma outra dança. E esses corpos iam se moldando e criando uma linguagem comum. Às vezes, para aquela peça, por exemplo, a gente investigou um projeto por um bom tempo sobre a narrativa, chamava Animação, o projeto. E o interesse do projeto era que exercitar para cada intérprete um depoimento. Ele iria falar algo que aconteceu na vida dele. E ele ia ter propriedade para definir qual movimento simbolizasse o centro daquela narrativa, daquele fato acontecido com ele. Um exercício de comunicação mesmo, quase que um exercício de ator para a sala de aula. E a gente transpunha isso com uma encenação. Então, por exemplo, um dos atores estava chegando em São Paulo, o Álvaro Barcelos, essa é uma história do Álvaro, e ele viu um acidente de ônibus, e ali que atropelou uma pessoa na hora que ele estava chegando, e aquilo teve um impacto muito grande. Para ele, aquilo simbolizava chegar em São Paulo. Ele vinha de uma cidade de Minas Gerais, que chama São João Nepomuceno, uma cidade incrível, cheia de talentos,
E ele vem para São Paulo e escolheu aquilo que ele ia contar aquilo. E para ele, aquele instante de decisão era igual um momento que você está girando no mortal, depois que você sai da plataforma que te gira e antes que você chega. Então, no teatro, quando eu vou falar de amor, eu provavelmente tenho a mesma célula de entendimento expressivo que o espectador. Talvez amor para mim seja um pouco mais, ciúmes seja mais intenso, mas quando eu estou Otelo, Shakespeare, o personagem, quando o intérprete, o ator que está interpretando aquele personagem, e que o centro, talvez, numa das interpretações de Otelo, seja o ciúmes, ele sabe o que ele está falando. Então, a informação tem mais chance de chegar. Ele sabe quais são os usos, do que ele vai selecionar para se utilizar para que ciúmes chegue na plateia. Já quando a gente vai usar uma linguagem contemporânea, dramaturgia contemporânea, se a gente não tem esse domínio, como é que é? Então, a gente foi estudar cinema para entender o frame do movimento, aquele instante. Sabe, quando a gente vê o princípio do cinema, que os caras estavam cientificamente entendendo que o cavalo ficava com 4 patas fora do chão, ninguém nunca tinha visto isso, porque o olho humano não podia fazer. Então a gente foi estudar o instante fotográfico das coisas, para ele ser uma célula disparadora de comunicação. Esse é um dos exemplos, nem todos foram tão assim, entendeu? Nem todos, mas esse era um exemplo da gente entender a comunicação, então a gente vai usar. Que momento do circo? Que momento esse momento do circo? Eu sei que isso vai chegar no público desta maneira. Então, por exemplo, a gente fazia esse mortal e a luz, ela intensificava aquele instante. Então, a gente tentava, sabe, construir o impacto da queda, fazer um barulho no colchão exagerado. Eram coisas bem cruas, assim, para mostrar. Não, nossa, é impressionante. É um estudo científico, né? É uma arquitetura, um estudo científico, é um negócio muito elaborado, né? E vem muito de uma observação de mundo muito própria de vocês. Agora, o que eu acho que é muito fascinante para quem está assistindo, que, por exemplo, a gente tem muito aluno de teatro, né, que está assistindo aqui, que é diversificar o seu olhar, porque a tua percepção ela pode criar um processo extremamente original, né? Quem diria que esse acidente que ele viu ao chegar em São Paulo trouxe para ele tanto material? E como que, mesmo você não trabalhando nessa profundidade que vocês trabalham, como isso serve também para o ator, né? Para que a gente não fique caindo em estereótipos, né? Para que a gente possa criar sempre algo original. A gente pode se inspirar em qualquer coisa. Né? Eu acho que isso é muito bacana dessas trocas que essas lives estão nos permitindo, ampliar a possibilidade de pesquisa das pessoas. Né?